A gente vive um tempo hoje de valores que estão bem diluídos, para não dizer praticamente perdidos, e a família desagregada, ao mesmo tempo em que a gente já nem sabe mais se ela, na cabeça do coletivo, da sociedade, existe. Existe na nossa tradição, mas parece que tem um trabalho bem dirigido, para que ao mesmo tempo em que todo mundo diz que tudo é família, e tudo pode ser família, ao mesmo tempo que a gente afirma que tudo é família, a gente afirma que nada é família. Mas a minha preocupação, quando o Ito teve essa ideia, e nós estávamos conversando sobre falar sobre esse tema, coincidindo com um sábado que é também de casais, era de falar exatamente dos padrões que governam a nossa vida. E que a gente esquece da nossa origem e do porquê nós somos o que somos. E o que eu quero falar com você hoje é sobre a unidade da família na imagem da própria Trindade, na imagem do nosso Deus. Por isso Gênesis 1, 26 a 28, está na tela. Também disse Deus, olha que interessante como é que disse Deus. Também disse Deus, façamos. Não é interessante? Ele estava conversando com quem se não tinha ninguém criado ainda? Olha que Deus fala façamos na segunda pessoa, aliás, na primeira pessoa do plural, nós. Façamos nós, o homem, a nossa imagem. Que interessante. Conforme a nossa semelhança. E tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Deus cria o homem. Aqui ainda é o capítulo 1. O homem e a mulher os criou, é o que disse Deus, e disse a eles, sejam fecundos. E depois no capítulo 2, o escritor retoma a criação do homem, e retoma como foi a criação da mulher, de que Deus primeiro fez o homem, e depois ele disse, agora não dá para ele viver só, não é bom que o homem esteja só, vamos fazer para ele alguém que o complemente. Essa é a ideia do texto. Alguém que seja o complemento dele, porque sozinho ele não pode viver. Ontem, inclusive, eu estava vendo um amigo, a gente estava conversando sobre, eu falei que eu ia falar para os casais, e alguém citou aquele versículo, mulher virtuosa, quem a achará? E ele falou assim, você viu que não tem um versículo desse falando isso de homens? Quem vai achar um homem virtuoso? Porque nascer homem já é a maior virtude de todas. Eu não vou falar isso para os caras. Vou falar porque é uma piada, mas eu vou apanhar se eu falar isso. Porque nós, os homens, virtude passou longe da gente. Não tem mais problema. Mas é interessante que desde do início das Escrituras, nós percebemos que Deus não é um Deus monopessoal. Deus não é um ser uno. Deus é trino. A Trindade está presente desde as primeiras letras das Escrituras. E essa ideia é uma ideia muito importante que você precisa ter na sua cabeça, já que a gente está falando de unidade e de família. Porque o nosso Deus não é só, e nunca foi só. Na verdade é difícil falar sobre Deus a palavra nunca, porque a gente diz nunca e sempre para quem tem tempo que passa. Deus não tem tempo, Deus está fora do tempo. Nós temos um relógio que passa, nós temos um tempo que passa. Para quem está na eternidade não há tempo. Essa é uma condição de vida muito difícil da gente tentar entender. Não é o tempo que não acaba, é tempo que não existe. Deus eternamente é trino. Deus é um ser satisfeito em si próprio. João Gilberto, quando canta é impossível ser feliz sozinho, não serve para Deus. Até porque Deus não é sozinho. Deus é trino. São duas coisas difíceis a gente imaginar.
o que é um estado de vida onde não há tempo passando, onde não há corrupção, envelhecimento e desgaste. Complexo da gente compreender isso, mais do que metafísico. E ao mesmo tempo entender como é que 1 pode ser 3 e 3 pode ser 1. Mas esse é o nosso Deus. O Deus que cria, o Deus que morre pelos seus, o Filho, o Cristo, e o Deus Espírito que habita em cada um de nós. Como Deus é 3 e 1 ao mesmo tempo, no mesmo espaço, só é possível para quem não tem tempo e não depende do espaço. Esse é o nosso Deus, satisfeito em si próprio, porque não precisa de mais ninguém para estar satisfeito. A gente vê nas Escrituras alguns textos interessantes, como por exemplo, Jesus dizendo: minha comida e minha bebida é fazer a vontade do Pai que está no céu. Como alguém que existe para satisfazer o Deus Pai. No seu batismo, Deus dizendo com uma voz do céu que dizia: esse é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. O Filho glorificando ao Pai e o Pai glorificando ao Filho. E aí, Jesus dizendo que o Espírito, que seria enviado da parte do Pai, glorificaria ao Filho, porque Ele vos fará lembrar todas as palavras que eu tenho falado. E o Espírito de Deus glorificando ao Pai, cumprindo a vontade do Pai na transformação dos homens, transformando-os na imagem do Filho e glorificando ao Filho, ao mesmo tempo que o Filho e o Pai dizem: vocês não vão ficar sós, porque eu vou continuar com vocês através do meu Espírito. O Filho glorifica o Pai glorifica o Filho glorifica o Espírito glorifica o Pai glorifica o Espírito glorifica o Filho que glorifica o Espírito. Existe uma satisfação interna, intrínseca a Deus, que a gente não consegue entender, porque nós somos seres monopessoais. Nós somos pessoas solitárias em nós mesmos, apesar de que a nossa cabeça é um universo infinito, e a gente não para de pensar um minuto, e vivemos com aquele monte de preocupações, aquele monte de ideias, e pensa no passado, um monte de sis, e se, o futuro, e o que vem, e o que foi, o que eu não fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu poderia ter feito, o que eu devo fazer amanhã. Nossa cabeça é um emaranhado profundo, infinito, mas somos solitários. Aí dá para começar a entender que quando Deus cria o homem, e diz: vamos fazer o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, como seres materiais, que habitam no espaço da terra, e dependem do tempo, não teria como o homem viver tudo o que Deus, que é trino, vive e sente solitariamente. Seria necessário que o homem experimentasse relações, para que ele pudesse provar do que Deus prova sozinho, sendo 3 em 1 e 1 em 3, para que o homem experimentasse, ele precisaria ter alguém. Aqui a gente pode abrir o leque em todos os sentidos. Deus cria a mulher, para que fosse ela o complemento da vida do homem. Ambos procriam e têm filhos, e essa unidade familiar começa a sentir dentro das suas paredes ou na sua vida comunitária aquilo que Deus sente. A única coisa é que nós como família não somos um único coração e uma única mente como Deus, mas as nossas relações precisam ser de verdade a imagem da relação de Deus, da Trindade. Uma imagem muito comum também na teologia, nós falarmos da igreja, o corpo de Cristo, também como uma imagem da Trindade. Isso diz respeito a todas as nossas relações, as relações de irmãos, de amigos, de servos uns dos outros, porque assim a Trindade se coloca. O filho que obedece ao pai, e o filho que clama, e o pai que ouve o filho, o pai e o filho que enviam e vem o Espírito, e o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e o Pai e o Filho o atende. O serviço de um ao outro de maneira perfeita, porém sendo um só. A gente começa a entender como é falha a nossa relação.
entre como irmãos e como família. Como imperfeitos nós somos e não conseguimos nunca ter a satisfação, porque estamos distantes da verdadeira imagem, a imagem do Deus Trino. Façamos o homem. Para que o homem seja satisfeito, ele precisa conhecer o Deus Trino, ao mesmo tempo que ele vê a imagem desse Deus sendo construída dentro do seu lar. O pecado nos fez prisioneiros, o pecado nos fez cativos. Criado o homem e a mulher, antes mesmo que eles tivessem o primeiro filho, para provar disso, eles já haviam pecado. A serpente pergunta para a mulher: não é verdade que você pode comer de tudo, é? E ela diz: não. De tudo não, de tudo a gente pode, menos da árvore que está no meio do jardim, que Deus falou que se a gente comer a gente vai morrer. Aí a serpente fala: não é bem isso que ele falou. Irmãos, só abrir um parênteses aqui. A destruição do homem começou com uma falha de interpretação da palavra de Deus. Acho que não foi isso bem o que ele falou. É que a hora que você comer, você vai ser igual a ele. Eu não tinha ouvido você, pastor, falar com essa interpretação que você está dando. Um simples vacilo hermenêutico pode destruir tudo. A gente tem que estar muito ligado à palavra de Deus. Mas fecha o parênteses. E aí, ao invés de o homem estar unido como família, como comunidade, como povo, ao redor do Senhor, que é a própria vida, quando o homem cai e peca na desobediência, na verdade, se desligando de Deus, ele se torna escravo, porque o próprio homem se torna o centro da vida. E o problema é que o homem sem Deus, ele jamais se satisfaz. O homem não sendo a imagem de Deus, ele não tendo a unidade, como povo, como irmão, como família, a semelhança da Trindade. Se não é assim, o homem se torna à semelhança da ganância. É muito comum você ver pessoas juntas por um motivo comum, ainda que elas não se deem bem, pelo dinheiro, pelo trabalho, por um objetivo pessoal, para ter alguma vantagem. Todo momento nós descobrimos quão é necessário andarmos juntos de alguém, mas nem sempre porque nós comungamos exatamente do mesmo sentimento daquela pessoa. A palavra de Deus vai dizer lá em Romanos 8, 19 e 20, de que toda a criação e tudo que foi criado, que foi entregue nas mãos dos homens, para que o homem fosse a imagem de Deus, e nas suas relações, a relação do homem com a mulher, como povo e como família, manifestasse a imagem da Trindade. Ou seja, toda a criação seria abençoada. A mais simples flor, o mais simples dos animais, o protozoário, até o elefante, a girafa, o cachorro, o gato, a galinha, a avenca que fica no seu quintal, e o xaxim com aquela samambaia, e tudo que existe, que foi criado, os mares, os rios, tudo descansaria em paz. Porque o homem que cuidaria de toda a criação, carregaria com ele o mesmo sentimento, a imagem de Deus. A relação entre o homem e outro homem, a relação entre o homem e a mulher, entre marido e mulher, pai e filho, filho e pai, seria semelhante à relação do Pai, do Filho e do Espírito. O que partiria de dentro dessa unidade chamada família, seria o amor de Deus, a justiça de Deus, o caráter de Deus, a bondade de Deus, o cuidado de Deus, o zelo de Deus, o carinho de Deus, a preocupação de Deus. A criação toda estaria em boas mãos, porque ela que foi criada fisicamente, teria fisicamente o homem em unidade, representando a Trindade, no cuidado da criação. Porém, não foi isso que aconteceu. Quando o homem peca, ele se desliga de Deus, se torna o centro das relações, e a ganância toma o lugar, a vaidade toma o lugar. Irmãos, a vaidade é um problema sério. Quem não é vaidoso aqui? Se alguém levantar a mão é porque é muito orgulhoso. Não, eu não sou, eu sou super humilde. Eu tenho até orgulho da minha humildade. Nós somos vaidosos, nós queremos o que nós queremos. Nós nos preocupamos com o nosso umbigo, com a nossa vontade, com o que a gente quer. E aí então a humanidade passou a ser cativa da vaidade.
E essa criação ficou escrava, sujeita à vaidade do homem. O que a gente vê em desmatamento, a destruição da ecologia, tudo que você vê de poluição nos rios, nos mares, desde o mais simples, desde o cara que joga o lixo com o saco furado no meio da rua, aquele que joga entulho numa cidade como São Paulo, num terreno baldio, até a barragem de Mariana, que coloca uma cidade inteira abaixo, polui o rio, acaba com os peixes, acaba com o mar, traz poluição de minério, e isso vai ficar do jeito que está, porque também quem está ali para fiscalizar já ganhou dinheiro para fazer vista grossa, e os caras têm dinheiro, e o pobre sempre se dana, porque toda a criação está sujeita à vaidade. Alguém está preocupado consigo mesmo, e a verdade é que ninguém está preocupado com ninguém. Vivemos uma sociedade onde ninguém está nem aí com ninguém. Romanos 8, 19 e 20, olha que interessante, Paulo diz: a ardente expectativa, esperança, ardente expectativa da criação, tudo que foi criado aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, o homem, ou Satanás através do homem. A criação está chorando, a criação está gemendo, e esperando a manifestação dos filhos de Deus, em dois momentos. Momento eterno, quando a criação será redimida e todos nós eternamente também seremos. É um momento que ainda não aconteceu. E o momento já, o momento agora, em que a nossa atitude pode minimizar o sofrimento da criação, tanto de homens, como de tudo que foi criado. O plano de Deus é que as nossas relações trouxessem bênção a tudo que foi criado. Falando um português bem claro, as plantas que estão na tua casa dão graças a Deus porque você é dona delas. O seu cachorro, o seu gato, o seu coelhinho, o seu passarinho, eles glorificam a Deus. A água que você não desperdiça, glorificam a Deus. Você não sabe, mas glorificam a Deus. O ar que você não polui, porque a sua relação com a criação e a sua relação com o próximo, para você preservar o que existe na criação por alguém que vem depois de você, essa relação de amor não é nossa, é da Trindade. A criação aguarda com expectativa a revelação e a manifestação dos filhos de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo, ele resgata esse pensamento e essa mentalidade para todos nós. Nós fomos salvos desse cativeiro, dessa prisão. Nós fomos salvos da escravidão da vaidade. Dentro da minha casa e da sua casa, o que governa não é mais a vaidade, nem o interesse pessoal. Não, o pai não é o carrasco que o filho tem medo. E a mulher não é usada como capacho, ou vice-versa. Porque a vaidade que deveria governar, agora foi substituída pelo amor de Cristo. E a imagem da Trindade vai sendo revelada naquela unidade. Isso se multiplica em todas as famílias quando nos juntamos aqui como igreja. O cuidado que temos com alguém que entra por aquela porta, o cuidado que temos com o irmão da nossa igreja, por quem nós oramos pela cirurgia que ele está fazendo, ou a visita que nós fazemos porque ele está passando por um momento de dificuldade, ou a cesta básica que a gente deu para ajudá-lo, ou a conta que a gente pagou dele porque ele não pôde pagar. Aliás, sendo um irmão que está dentro dessas quatro paredes, ou alguém que a gente nunca viu na vida, que está fora dessas quatro paredes, pouco importa. Vou falar um pouco mais sobre isso amanhã, mas a nossa missão é com a criação, é com tudo que foi criado, porque o mundo jaz do maligno e sujeito à vaidade. Mas o nosso tema central de hoje é a nossa relação como família. O que você espera da sua relação como família? O que você espera do seu marido, da sua mulher, do seu filho, do seu pai? Você deve carregar muitas imagens positivas ou negativas sobre o modelo e o padrão de como ser uma família. Mas a verdadeira imagem é a família como imagem da Trindade. Façamos o homem a nossa imagem. Aliás, foi por isso que Jesus disse aos seus discípulos: o mundo vai conhecer que vocês são meus discípulos pela relação que vocês tiverem, viu? Não é pelo dinheiro, não é pela bênção, não é pelo milagre. É porque a Trindade, Deus é visto nas relações. Não adianta eu falar de amor
se eu não viver relações, porque amor não acontece de uma pessoa una, monopessoal para com ela mesma. Isso é narcisismo. Quem só ama espelho é narciso. Amor só se vê quando tem mais de um. Cuidado só se vê quando tem mais de um. Compaixão, perdão, carinho, justiça, compartilhamento, repartimento, só existe quando tem mais de um. Nós temos uma dificuldade porque na nossa mente nós temos outros padrões. Temos na mente, por exemplo, o padrão do relacionamento dos nossos pais. E talvez você traga para o seu casamento e para a sua família muito do que os seus pais viveram, de bom e de ruim. Bons exemplos, de carinho, de cuidado ou de amor ou não, de violência, de traição. Quanta gente já começa uma relação ou olha para frente para suas relações, trazendo na bagagem aquilo que ele aprendeu de trás. Porque a sua vida foi terrível. Pelo que ele viveu com o seu pai, com a sua mãe, com os seus irmãos, pela divisão ou pela violência ou pela traição. E nós carregamos isso na mente. É uma coisa muito interessante. Eu aprendi com uma professora que deu aula para a gente sobre psicologia e aconselhamento no seminário, a Isabelle Ludovico, e ela estava dizendo que nós ferimos pessoas com as feridas que nós temos. Então meu pai foi violento comigo. É muito natural que quando essa pessoa crescer, ele faça a mesma coisa com os filhos. Meu pai nunca me deu mole, vamos levantar. Porque meu pai não me deu mole, eu respondo em cima de você. Recebi aqui, dou lá. Olha, minha mãe foi traída pelo meu pai, então você tem ciúme do seu marido e você fica atazanando a vida dele. Porque homem é tudo igual. Bom, se esse é o padrão que você tem, para que ter Bíblia, para que ter Cristo? Minha mãe largou meu pai, então eu sei que eu fico de olho nas mulheres. Casei com você, mas eu estou de olho aqui em você, ó, os dois olhos. Bom, você casou com a sua mãe, com o seu pai ou com a sua esposa? Carregamos os padrões e nosso lar, nossas relações são a imagem dos modelos que a gente conhece no mundo. Ou os padrões impostos pela sociedade. Os padrões que a sociedade impõe são terríveis. Aliás, cada vez mais é comum a gente ver relações que não são relações, baseadas apenas na beleza, baseadas na sensualidade, baseadas apenas na beleza. Não que essas coisas não sejam importantes, mas acabam sendo o chão e as estacas da nossa vida fundamentadas em cima disso. Alguns anos atrás eu me lembro que surgiu a pergunta se era pecado ou não a mulher fazer operação plástica. Eu falei, não, não é. E homem fazer? Eu falei, não, é até bom para nós, até porque alguns assustam até, então, né, a gente conta de noite aquele irmão e fala, o que é isso? Um vampiro, um lobisomem, só se pererê. Mas, não tem problema, não é nenhum pecado você fazer cirurgia plástica, claro que não. Mas eu lembro que na igreja que eu estava tinha um cirurgião plástico, ele falou, as atendia mulheres que já tinham feito 20 e tantas cirurgias. O problema dela não era a beleza, é que ela achava que o marido tinha que tê-la como perfeita. Na verdade o casamento estava acabado. E é o cara que briga porque ela ficou gorda, briga porque o seio caiu. É uma questão de gravidade. Olha para o seu marido, eu vou dizer para você uma coisa triste. Unha, orelha e nariz vão crescer até o fim da vida, não para de crescer. Você imagina onde é que vai chegar o meu nariz. Por isso quando a gente pega alguém idoso, o ouvido é uma chulapa, a orelha. Porque vai crescer, não para nunca. Não para nunca. Tinha um amigo meu na escola que o apelido dele era Telespe Informa. Lembra? Agora não. Agora nem tem mais essa frase, né? Telespe Informa era o apelido dele. Você imagina o Dumbo. Eu fico imaginando quando o cara ficar velho, né? Então vai acontecer. Os padrões que a sociedade impõe, está nos filmes, está na novela. Eu não sei se a arte imita a vida. Às vezes eu acho que a vida tenta imitar a arte. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Os padrões são colocados e é o que a gente vê. E às vezes se aconselha casais que o padrão não tem nada a ver com a imagem da Trindade. Parece que você não está falando com dois cristãos. Os padrões que nós temos, o padrão da satisfação individual,
de você encontrar alguém perfeito para você, como se você fosse o centro do mundo. E o pior é que é isso que a gente assiste. Será que não tem ninguém feito para mim na medida certa? Será que não tem alguém feito sob medida para tudo que eu preciso? É porque nós carregamos nossas carências. E a gente vem cheio de dores, cheio de buracos, cheio de vazios existenciais, cheio de traumas, de rejeições. E aí nós queremos tapar o buraco com o que vier. Nem que isso durar só uma noite, nem que isso durar só um fim de semana. Porque depois o que ficar para trás eu completo com uma caipirinha, e o que ficar para trás eu encho com alguma maconha, e depois na semana seguinte eu coloco alguma grana, eu troco de celular, eu compro de carro, e depois eu volto como outra pessoa, e eu estou sempre tentando tapar o buraco da minha vida, que não é absolutamente a imagem de Cristo, nem tampouco nas minhas relações, a imagem da Trindade na sua satisfação. E eu venho com o padrão tão errado da religião, em que eu procuro Deus para que Deus me dê esse monte de coisas que me satisfaz, porque eu não consegui entender que conhecê-lo já agregou para a minha vida a real satisfação de ser a imagem e semelhança dele, e entender que o que me satisfaz não é o que eu tenho, não é o que eu como, não é o que eu consumo, não é quem está comigo, mas é o fato de que o Espírito que habita em mim me torna a imagem e semelhança dele, e essa satisfação está no ser e não no possuir. Aqui a gente encontra tantas doenças, ou por causa de uma imagem de autossatisfação machista, ou de autossatisfação feminista. Você já viu, né? A mulher conversando, sei lá, na cabeleireira, mas você não vai deixar ele fazer isso, homem é tudo igual, homem não presta. Ou ao contrário, na rodinha dos amigos, você vai dizer que você não vai jogar bola porque vai sair com a mulher, pô? Ela manda em você? Não, ela não manda, e a gente carrega os padrões. E o que é pior, dentro da sua casa, a sua esposa fala alguma coisa para você, não tem nenhum dos seus amigos vendo, mas você tem que ter aquela postura machista para dar satisfação a alguém que não está ali, porque você tem fantasmas na sua cabeça. Fantasmas que te obrigam a provar a tua masculinidade quando não tem ninguém te pedindo isso. Porque nem você sabe por quê. Porque talvez você não seja satisfeito na sua masculinidade, ou satisfeito na tua vida individual. Porque na verdade, nada vai te satisfazer, a não ser a imagem de Deus. E a mulher idem. E vai sufocar o esposo e o filho ao pai. Ontem um irmão lá da igreja, que já esteve aqui por 2 ou 3 vezes, foi quem pegou a gente no aeroporto, o Guto, e levou a gente para lá e para cá, com a família, né, para almoçar, durante o congresso, e aí ele estava falando que ele é contador. E Uberlândia tem muita gente rica também, né? Empresas que chegaram na cidade, a região tem um ponto logístico importante para a distribuição de produtos no Brasil. Então muitas empresas se colocam lá pela facilidade. A Netshoes tem a sua central lá. Alguém já comprou tênis na Netshoes? Que legal, vem de Uberlândia. Mas não vem de Uber, mas vem de Uberlândia. Vem pelo correio. Mas ele falou assim, eu faço contabilidade de gente rica. Ele falou assim, Zé, você não imagina. Ele já é um senhor. Ele falou assim, como as famílias se desagregam por causa do dinheiro. Parece que quando morre o pai que construiu a fortuna, é tio contra sobrinho, mãe contra filho, irmão contra irmão, tudo por causa da desgraça do dinheiro. Como a vaidade sujeitou a nossa vida e a criação. Imagem da Trindade. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, Paulo está falando sobre, olha que interessante, a gente não vai ler o capítulo todo, mas é quando Paulo diz que quando Moisés voltou do monte da transfiguração, o seu rosto brilhava. Então ele colocou um véu, e as pessoas não conseguiam olhar a face de Moisés, porque a glória de Deus estava lá. O negócio interessante é que a glória foi apagando, a lampadinha foi esmaecendo. Mas Moisés continuava com o véu para o povo achar que ele não estava com a glória para continuar obedecendo. É que o povo não percebia que a glória já não estava mais lá. Interessante, ele fala isso.
Mas ele diz que nós temos o rosto desvendado e que a glória não é alguma coisa que desvanece com o tempo, mas ela é eterna, porque o Espírito habita em nós. E ele diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, porque a gente não vê a glória de Deus, mas como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Que incrível! Porque temos Cristo e o Espírito habita em nós, nós vamos sendo transformados na sua imagem, na imagem de Deus. E o principal indicativo disso são as nossas relações. É onde se vê que Deus habita mesmo em nós. Pelo que recebemos uns dos outros e pelo que fazemos uns pelos outros. E trazendo para o nosso microcosmos da família, nas nossas relações. E eu quero chegar ao ponto aqui de que redimido, nós todos redimidos em Cristo, passamos a ser um sacrifício, como Cristo. Porque a presença do Espírito em nós, eu vou te dizer, é dolorosa. A não ser que você tenha uma religião de fachada, que você apenas frequente um lugar para no final de semana se benzer, isso não serve para nada. Mas se você for assim, você vai continuar tranquilo. Mas se você de verdade desejar uma vida no Espírito, vai ser dolorosa. Porque Ele vai apontar na minha cara e na sua cara nossos pecados. E quando a gente tropeçar, Ele vai dizer, está errado. E eu vou ter que olhar para mim mesmo e dizer, eu errei. E vou ter que chegar para o meu esposo, para minha esposa e dizer, me perdoa porque eu errei, porque eu fui mal, porque eu fui negligente. E isso é muito doloroso, porque quando eu estava sujeito à vaidade, eu chutava tudo e dizia, eu estou certo e você está errado, porque eu sou o centro da minha vida. Mas quando eu fui liberto do cativeiro da vaidade, e eu entreguei a minha vida a Cristo, significa que os meus joelhos agora estão curados para se dobrar, para reconhecer, para recomeçar, para remodelar os meus pensamentos. Vida cristã é uma vida de luta contra si mesmo, e é o que Paulo diz, que ele esmurrava o seu próprio corpo, a ponto dele dizer, que desventurado o homem que sou, que miserável o homem que eu sou. Ele tinha uma luta interna como eu e você precisamos ter. O que a gente lê de Paulo é o que a gente precisa desejar para nós, e dizer, Senhor, eu quero ter essa luta comigo, eu não quero ser mais a mesma pessoa. Da onde vem o padrão de marido que você trouxe para dentro da sua casa? Ou de onde vem o padrão de esposa, ou de pai, ou de filho, que nós trazemos para a nossa relação de família? Estamos tão distantes da palavra de Deus e do Evangelho, que o que nos influencia são todas as relações que estão ao nosso redor, na sociedade, no nosso passado, naquilo que nós sofremos, dos nossos pais, dos nossos avós, e no fim das contas todo mundo é culpado, e nós estamos livres então para fazer o que quisermos, acabar com a nossa vida. Mas o que Cristo espera de nós é uma autoanálise profunda, porque na verdade é o que o Espírito de Deus faz. Ele sonda o nosso coração. A gente pode tapar o sol com a peneira, ou podemos dizer que nada disso está acontecendo, mas se formos honestos, a vida cristã será assim, de glória em glória, porque isso não é derrota. Reconhecimento, pedido de perdão, arrependimento, consciência da nossa pecaminosidade, da nossa fraqueza, da nossa falha, isso não é derrota, isso é glória. Porque para nós, o viver é Cristo e o morrer é lucro, é glória. Para o cristão, a cruz não é vergonha, é glória. Para o cristão, abrir mão do seu direito não é vergonha, é glória. Para o cristão, ser servo não é vergonha, é glória. Para o cristão, entregar a própria vida como um sacrifício não é perda, é lucro. O Evangelho em nós muda toda a nossa maneira de enxergar o mundo, de enxergar a criação, de enxergar o cosmos, de enxergar a nossa família. E de perceber que na verdade, eu preciso mudar. Eu preciso ser transformado. A transformação da vida familiar está condicionada às transformações pessoais, de gente que se transforma na imagem de Cristo, e lares que se transformam na imagem da relação do Deus Trino, de igrejas que professam a fé num Deus Trino, e nas suas relações demonstram que esse Deus está aqui no nosso meio, porque a honra, o respeito, a dignidade, o cuidado, o amor que existe dentro da Trindade, entre as pessoas da Trindade,
é possível ver entre as pessoas da minha família e entre as pessoas que fazem parte, as famílias que fazem parte do corpo de Cristo. Por isso que o Evangelho é tão massacrante. Por isso que o Evangelho, ele é exatamente o contrário da pregação triunfalista. É por isso que você vem no domingo, cada domingo, e você sempre sai assim, que desgraça que eu sou. Porque eu também saio assim, irmão. E que bom que a gente sai assim. Que bom que a gente não sai daqui batendo no peito e dizendo, eu vou acabar, eu vou arrebentar, matar. Como é que era quando tinha o robô gigante lá do Perdidos no Espaço, o Will Robinson e a família Robinson, lembra? Você lembra disso? É uma série, está passando no Netflix, uma série nova agora que saiu. E eles encontraram, não tem registro. Eles foram para um planeta que eles caíram lá e tinha um cara que era matar, esmagar, destruir. Era um monstro, um cara que tinha. E sei lá, que eles conseguiram fugir lá. É assim, eu sou, eu. Um dia um cara me falou assim, você viu aquela música Eu Quero É Deus? Que tem eu quero é Deus. Tem 8 eu antes de falar Deus? Rapaz, eu falei, eu conheço o rapaz que fez, tadinho, ele é tão bonzinho. Olha como essa música é egocêntrica. Antes de falar a palavra Deus, ele falou 8 vezes a palavra eu. Tem mais eu do que Deus na música. A transformação da vida familiar, da vida social, da vida eclesiástica como igreja, está condicionada a uma transformação pessoal, onde cada indivíduo se encontra na semelhança da obediência de Cristo e suas relações na semelhança das relações da Trindade. Gente, se eu e você não cairmos de joelhos para nos arrependermos do que somos e fazemos, primeiro. Segundo, se eu e você não descobrirmos que o que somos e fazemos está errado, se eu e você não tivermos a dignidade, homens, a hombridade de dizer eu não sou bom, bom é Deus. Como aquele jovem rico que perguntou para Jesus, bom mestre, o que eu devo fazer para entrar na vida? Por que você me chama bom? Só tem um que é bom. Só tem um que é bom, que é Deus. Se você me chama bom é porque você acha que eu sou Deus. Mas pela resposta que você tem para dar para mim, que eu já sei, você não acha que eu sou Deus. Então essa tua fala aí é uma fala hipócrita. Bom, só tem Deus, você me chamou de bom, mas não acha que eu sou Deus. Então você está aqui para me elogiar hipocritamente? Deus é bom. Eu não sou bom. Eu preciso a cada dia me arrepender diante dele. Irmão, se o cara que senta na cadeira do presidente, o Temer, se o Temer, quando ele deita a sua cabeça no travesseiro, ele pensasse nas pessoas que estão nos hospitais morrendo, se o PT, PSDB, PMDB, todos esses partidos aí que não tem um justo, nem um justo sequer, pensasse que os dinheiro desviado é da criança que está sem merenda na escola e que não tem camisa para vestir, e se ele exercesse a sua prerrogativa de magistratura, qualquer que seja, legislativo ou executivo, para o bem das pessoas, porque as suas relações são iguais à da Trindade, se ao invés de passar de nariz empinado, ele desse bom dia para aquela mulher que está limpando a porta do Palácio do Planalto, porque ela é tão digna quanto aquele que está sentado na cadeira da presidência, porque ninguém é melhor do que ninguém, somos seres humanos. A diferença é que um serve a muitos e outro serve a alguns, mas todos estão servindo. Se quando te tentassem fazer uma lei, os deputados ou senadores pensassem no benefício das pessoas e não no benefício dos clãs ou das oligarquias ou dos conchavos, de grupos financeiros, e não pensassem apenas em beneficiar alguns estratos da sociedade, mas para o bem do povo, se quando entrasse uma empresa multinacional, eles pensassem em gerar emprego e não em cobrar pedágio, se quando fizessem uma estrada, colocassem mesmo os 10 centímetros de colchão de brita e não 8, para ganhar pelos 10 e não ter que gastar, e depois ficar estourando o nosso pneu, se cobrassem
um imposto que fosse justo para que todo brasileiro que trabalhasse pudesse ter um salário, e pudesse ter o que comer, e pudesse ter o seu descanso no fim de semana, e todos tivessem acesso à comunicação, à escola. Se eles pensassem, a loucura, a coisa mais doida do mundo, de que num país como o nosso, professor, policial e médico ganhasse bem. Se as nossas relações trabalhistas, financeiras, tivessem como premissa básica, o que a gente está fazendo aqui é cuidar de tudo que Deus deu para nós, e nossas relações fossem semelhantes ao amor e ao cuidado da Trindade, isso não vai acontecer, porque o homem pecou e o mundo jaz no maligno. Por isso a gente tem esperança. Esperança na nossa missão de diminuir a dor de quem sofre, apesar de estarmos enxugando gelo, mas esperança de que Cristo vai nos redimir. E novo céu e nova terra será uma realidade de eternidade, vivendo fisicamente, assim, como a gente está aqui, mas de uma outra vida. Essa é a nossa esperança. Mas enquanto estamos aqui, no que diz respeito a nós, as nossas relações, a nossa família, se nós não olharmos para a perfeição da Trindade. Eu estava conversando com uma pessoa no seminário essa semana, não sei quem foi que me perguntou alguma coisa. Não foi. Foi uma pessoa que me perguntou no seminário, mas não era aluno. Não era aluno. Sobre essas maluquices que os caras fazem na televisão, as pregações, as doideiras das campanhas, dos lenços, não sei o quê. Eu falei assim, nós não fomos salvos para vivermos a imagem e semelhança de Deus? Vamos pegar Cristo, a imagem e semelhança de Cristo. Até citei esse versículo, que o Espírito nos transforma dia após dia, de glória em glória na imagem do Filho. Não é isso aqui? Então faz o seguinte, pega todos os textos que falam de Jesus e as relações que ele tinha com as pessoas, lê e tenta encaixar esses caras em Cristo. Cristo fez alguma maluquice dessa? Veja bem, é a imagem e semelhança dele que a gente tem. Cristo usaria uma roupa de Fred Flintstone com um relógio Bulova? Não faria isso. Não é verdade? Ô Vilma, recebeu o som. Ele faria? Não faria. Porque Cristo nunca fez isso. Ele seria orgulhoso, pedante. Ele se colocaria num pedestal como presidente de uma grande instituição? Não se colocaria. Ele veio para servir. Olha para Cristo. Quando você vê algum cara fazendo alguma dessas palhaçadas, você olha para o cara e lê a Escritura e olha para Cristo. Você acha que aquela imagem doce, humilde, simples, sábia, amorosa e sacrificial de Cristo está nesse cara? Não, então ele não é de Cristo. Mas ali acontecem coisas boas. Bom, o que Deus faz por quem crê eu não posso dizer. Agora eu sei que ele não é de Deus. Porque se o Espírito estivesse ali, cada dia mais ele se apareceria com Cristo. Desculpe a clareza da comparação. Mas aqui não sou eu que faço, são as Escrituras. E por isso eu e você temos que fazer a mesma análise. E aí você olha para dentro do seu lar, para a sua casa, para a sua esposa, para os seus filhos e pergunta, Senhor, o que eu estou fazendo? A minha vida está sendo transformada pelo Espírito a cada dia? A relação de amor, respeito, obediência, entrega, sacrifício, honra, que a gente encontra entre Pai, Filho e Espírito, dá para ver na minha vida, nas minhas relações, no meu lar, na minha igreja. Porque é por isso que vão entender que somos discípulos de Cristo. Não porque a gente tira uma foto da nossa família, da família do pastor, para no final do ano dar para todo mundo na igreja. Não é essa a imagem. Não precisa fazer isso, gasta o dinheiro para uma coisa melhor. Mas a minha família e a sua tem que ser de verdade de gente que se ama. Mesmo que tenha os ranca-rabo, porque tem. Mas acontece que, volto ao ponto para a gente encerrar, que cada um dos indivíduos estão sendo transformados nessa imagem. A fidelidade do marido, o amor do marido, a entrega da esposa para ser o complemento do esposo,
é a imagem de Cristo. Não temos problema com o versículo que diz que a mulher tem que ser submissa ao esposo. Nenhum. Primeiro porque submisso ali não é capacho. É alguém que se coloca ao lado. É alguém que se sujeita por amor. E depois porque quem está acima, que não está acima, mas está ao lado, que é o homem, é que nem Cristo, ele morre pela esposa. Você entendeu? Porque um cara que chega para a mulher e fala assim, eu estou aqui para morrer por você, não tem esposa que não diga, é esse que eu quero que cuide de mim. Nosso problema é que a nossa leitura é feita com lentes pelos padrões machistas e feministas. Nosso problema é que nós vamos ao texto com os padrões que o mundo nos impõe, e não com o que o texto está dizendo. Maridos, morram pelas suas mulheres. Se você não consegue, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que cair de joelhos todo dia e falar, Deus, transforma a minha vida. Santidade, pureza, é individual. Não tem aconselhamento pastoral e nem psicólogo no escritório que conserte uma relação de um homem que não morreu e de uma mulher que não morreu para o seu pecado. Não tem conselho, não tem fórmula mágica. Não tem piada nem brincadeira que se faça para desanuviar um pouco. Um cara que não tem vida no centro da palavra de Deus e está prostrado diante da cruz todos os dias. E uma mulher que não esteja arrependida dos seus pecados todos os dias. Homem e mulher lutando, esmurrando o seu próprio corpo. Numa luta interna, porque o Espírito me diz assim e eu quero fazer assado, mas eu quero fazer a vontade de Deus e eu luto contra mim mesmo. E a cada dia eu procuro ser vencido. E cada vez que eu me coloco de joelhos para pedir alguma coisa a Deus, eu saio dali derrotado. Porque eu descubro que nada do que eu queria era a vontade de Deus, mas Ele está me moldando, me esmagando, como o barro que é esmagado na mão do oleiro, para que um vaso seja feito. E se não ficar bom, Ele desmancha e faz de novo. E eu estou pronto para ser amassado quantas vezes for necessário. É terrível fazer um aconselhamento de casais em que a mulher fala uma coisa e o marido diz, não é bem assim. Não, também não, é você também. E aí vai. Os dois estão certos, esse é o problema. O problema é que os dois são perfeitos. O problema é que os dois estão cheios de razão. Eu não tenho ali dois pecadores. Eu tenho dois perfeitos, que tem que orar para Deus levar rápido, porque deve ser a quarta e a quinta pessoa da Trindade. Esse é o problema. E não é. É só quando a gente baixa a guarda e fala, Senhor, eu preciso ser transformado de glória em glória, a cada dia pelo Teu Espírito. A virtude do cristão é que ele morre para esse mundo. Ele se anula, ele diminui. O marido, a esposa, o pai, o filho, a mãe, para dizer, Senhor, recomeça. Se tem uma coisa que eu poderia pedir para você, independente daqui nós não termos só casais, mas homens, mulheres, maridos, noivos, namorados ou até solteiros, como sejam, morra. Baixa a sua guarda e pede para o Espírito Santo te ajudar e a cada dia te transformar na imagem de Deus. Façamos o homem a nossa imagem. No mundo que cada dia mais caminha para a destruição, que a nossa casa seja um oásis. E nossas relações de amor, cuidado, respeito, honra, dignidade, sejam a imagem da Trindade. E aí a nossa igreja, ela vai ser apenas o resultado do que nós já somos e já temos na nossa vida individual, como famílias. Para que alguém, quando entre aqui, veja Cristo e não nós. Veja Deus e não as luzes, não o pastor, não os cantores. Veja Cristo. Aonde? Nas relações. Não se vê Deus nos milagres, porque milagres sacerdotes de Faraó também fazem, igual de Moisés. Pai de santo também faz, feiticeiro também faz, macumbeiro também faz. A diferença não é no que Deus faz, Ele é Deus. A diferença está no que a gente faz. É que para a gente fazer, a gente vai ter que morrer. Mortificar a nossa natureza, para que Cristo seja tudo em todos. E eu queria encerrar essa noite pedindo a você, para a gente orar, nós vamos orar em alguns instantes aqui.
E que você saísse daqui com esse pensamento hoje, dizendo: Senhor, muda tudo aqui. Quebra os meus padrões. Me perdoa. Talvez você que é casado, a gente vai até acabar cedo, ó. É 9h23 ainda. Ó, dá tempo de você fazer um programinha com ela ainda. Não é? Não, estou falando sério, né? Você fica, opa, não. Ó, poupe-me dos detalhes sórdidos. Não quero saber. Para você levar ela para jantar, para você bater papo, para você pedir perdão. Talvez tenham casais aqui que estão precisando de uma reconciliação há muito tempo. Eu vou te falar. Se a gente for fazer um aconselhamento, eu vou te dizer exatamente essas coisas. O que muda nos aconselhamentos são as histórias dos casais, porque as respostas são sempre as mesmas, viu? A gente tem que morrer. Um amigo me disse que quando um casal briga, o culpado tem 51% e o inocente tem 49%. Os dois estão errados. É assim. Senhor, nos transforma. E saia daqui hoje para você ter essa autoanálise, aos pés da cruz, na tua vida individual, na tua vida na palavra de Deus, na tua leitura diária, no teu momento de oração, no teu investimento de tempo de vida com Deus e de cuidado com a tua relação com Deus. E que o Senhor nos abençoe. Que Deus nos abençoe a olhar para o Senhor, que nos deseja a imagem e semelhança dEle, e o busquemos. E sejamos prontos para reconhecer nossa deficiência e nossa dependência. Deus é bom e Ele vai nos ajudar. Amém?